de ano é tempo de presentes, promoções, tem liquidações e muitas compras, tanto nas lojas físicas quanto pela internet. Mas também é nessa época que aumentam as dúvidas, os conflitos e as reclamações envolvendo trocas, produtos com defeito e arrependimento após a compra. Quem nunca fez aquela comprinha ali na internet, na madrugada, e depois falou, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Então, para ajudar o consumidor a entender o que é direito, o que é obrigação da loja, o que é obrigação do consumidor e onde muita gente acaba errando, nós conversamos agora com o Gleverton Alexandre Cândido, diretor do Procon aqui em Araçatuba. Alexandre, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa emenda de feriado e fim de semana. Bom dia, Suelen. Eu que agradeço o convite, é muito importante essas informações hoje para os consumidores, que existem algumas dúvidas recorrentes e que é bom a gente de vez em quando estar a esclarecer. Esse período aumenta o número de reclamações? Aumenta. Normalmente em época festivas, Black Friday, essas coisas vai sempre aumentando porque há um volume maior de compras. Então é normal que haja bastante reclamações. Muita gente acredita, principalmente no caso das promoções, você falou até da Black Friday, né? A gente está vivendo ainda, muita gente comprou na Black Friday, inclusive para presentear agora, né? Que quando é promoção, o consumidor não tem direito nenhum. Isso é verdade ou é mito? Não, isso não é verdade, isso é uma coisa totalmente fora do que está o Código de Defesa do Consumidor. A promoção é uma parte que os lojistas aproveitam para vender mais, não é? Então não pode colocar aquela situação de que está em promoção, não há troca. Vamos a falar em compras online, tá, Suelen? Agora, se você chegar numa loja, temos produtos em promoção, estiver bem claro, tem que ter uma informação clara para que o consumidor saiba que não vai haver trocas. Aí sim, aí tem direito. Tá? Nas compras presenciais tem que ter toda a informação. O consumidor não pode ser induzido ao erro. Tá? Só que eu vou falar aqui uma situação que ocorreu há pouco tempo. Uma consumidora entra em contato conosco devido a uma compra presencial numa loja, que não vou falar qual é, lógico, e que não deixaram ela experimentar e disseram que não tinha troca. Isso é totalmente contra o direito do consumidor. A loja não está cumprindo o que deve. Então, se você não pode experimentar um item na loja, você tem direito à troca. Nesse caso, para evitar problemas, saia da loja, não compre, vai para uma outra loja que faça valer os direitos. Alexandre, no caso, a loja que ela permite experimentar, mas ela avisa, olha, as peças, eu já vi várias lojas assim, que tem avisos, peças experimentadas na loja não tem direito à troca. Aí tudo bem. Sim, e vamos esclarecer uma coisa muito importante. A compra presencial não tem direito à troca, independente de ter experimentado ou não. É uma cortesia da loja. Mesmo que depois tem algum problema? Não, em caso se tiver algum problema, se vê que chegou em casa, viu que está rasgado ou alguma coisa, sim, pode voltar na loja. Mas no caso de trocar, porque quero trocar o tamanho, quero trocar a cor, quero trocar o modelo. Não, a loja não é obrigada. Muitas lojas fazem, mas por uma cortesia, vamos chamar assim, a loja dá uma cortesia de trocar. Não é obrigado, tá, Sueli? A pessoa confunde muito. Eu tenho 7 dias para trocar. Compra presencial não tem direito à troca. A loja que o faz está a ser simpático com o cliente dela. Mesmo no caso de presentes? Mesmo caso presente. Compra presencial tem esse pormenor. Não há troca. Se a troca, se a loja falar que vai trocar, eu vou continuar sempre a dizer. É uma cortesia da loja para o cliente dela, para não perder. E quais são os casos, então, que a troca ela deve ser feita? No caso da compra presencial. Vamos assim dizer. Se chegou em casa, viu que aquela peça não está em condições de uso, tá? Numa roupa, por exemplo, que está rasgada, que tem um tecido que é uma cor diferente num braço do que o outro, aí sim é um defeito de fábrica, aí a loja tem que trocar. Importante demais, velho, que as pessoas cometem muito erro. Nota fiscal. Peças, pegue sempre a nota fiscal, porque senão você não tem como provar que você comprou ali. Situações de troca, tem que ter a nota fiscal sempre. Outra coisa, coloque o CPF na nota, porque se a pessoa perder a nota, a loja tem como buscar no sistema dela
Se não tem, deveria ter, porque é informatizado. Através do CPF consegue pegar uma segunda via da nota. Então, não cometa o erro, não quero a nota. Porque depois você está abrindo mão de todos os seus direitos. A loja não tem obrigação depois de pegar e pesquisar qual foi a nota fiscal que comprou. Se não tem seu CPF, você não tem direito ali a nada. Muita gente confunde, Alexandre, a nota com o comprovante de pagamento. O comprovante de pagamento, seja do cartão ou às vezes algumas lojas que emitem uma notinha que parece uma nota fiscal, mas na verdade é um comprovante, ele não serve para substituir a nota fiscal. Não serve, Suelen. Por quê? A nota fiscal tem ali o detalhe do item. O comprovante de pagamento pode ser uma coisa completamente diferente. Você pode ter pago 2 compras ali diferentes. Não, o comprovante de pagamento é como diz. Comprovante de pagamento que você pagou. Nota fiscal é o que te dá direito. É um dever nosso de pedir nota de cidadão, como uma obrigação do lojista emitir a nota fiscal, mesmo que o cliente fala que não quer. Além da nota fiscal, o produto precisa estar também com a etiqueta? Ou pode acontecer, por exemplo, da pessoa ter utilizado de alguma forma aquele item e ele apresentou um vício oculto, um problema que ela não percebeu antes e ela já tinha removido a etiqueta? Fala na compra presencial. Isso. Na compra presencial. Sim, não é necessário ter a etiqueta, não é. Por quê? Se você vai notar que a coisa não está bem, se você abrir. Tá? As lojas dizem, tem que ter a etiqueta, tem que ter a embalagem original. Não, a embalagem normalmente a gente sugere que as pessoas levem, porque depois o lojista vai devolver para o fabricante na embalagem original. Mas essa questão de etiqueta também não, tá? Mas é importante que as pessoas verifiquem, compra presencial, tudo o que puder. Abra na frente do vendedor, mas é um item que não dá para abrir, que está lacrado. Então, assuma o risco. Tá? Então é melhor você verificar na loja para evitar problemas depois, porque eu vou dizer, as lojas também dificultam algumas situações. E aí a gente está falando da compra presencial e tem as regras para as compras online ou por telefone ou por WhatsApp. Por exemplo, se eu compro algo pelo WhatsApp, ela já entra na modalidade de compra à distância. À distância, exatamente. Tudo que seja compra fora do estabelecimento, o Código de Defesa do Consumidor diz compra fora do estabelecimento. Seja WhatsApp, seja Instagram, seja loja online, seja telefone, ele é considerado compra fora do estabelecimento. Aí a regra muda totalmente. A partir do momento que recebe, tem 7 dias para devolução, o arrependimento de compra ou mesmo por defeitos, tá? O que a gente sugere? A pessoa, quando chega, mesmo que seja presente, abra, verifique, porque passados 7 dias, perdeu também o direito da devolução e troca. Outra situação, não é obrigado estar fechado, não é obrigado ter etiqueta. Então é importante que as pessoas tenham essa situação. O que está acontecendo muito? Muitas pessoas idosas compram aqueles suplementos. E chega em casa, toma um comprimido daquele e diz que não gostou daquilo ou fez mal. Dentro de 7 dias ela pode devolver do jeito que está. Verdade? Sim. Então a pessoa que comprou o suplemento pela internet, por esses telefones, né? Tem um marketing bastante forte esse tipo de produto. E aí a pessoa comprou, tomou, fez mal, ela pode devolver. Dentro dos 7 dias pode. Porque você só vai saber se foi bom ou se faz mal se você experimentar. Tá? Mas as empresas não aceitam isso. Mas temos situações de que a empresa tem que devolver, é obrigada sim. Porque tem muita empresa, é o que você falou, né? Que ela dificulta. Então ela vai falar que ela não vai aceitar, que ela não vai devolver, aí a pessoa pode procurar o PROCON. Pode procurar o PROCON e deve procurar o PROCON, tá? Nós estamos ali no Atende Fácil, todos os dias, segunda a sexta, das 8h30 às 16h30, e nós estamos e vamos estar encaminhando. Importante que as pessoas levem comprovante. Não adianta chegar ali e falar que comprou e não ter a nota fiscal, não ter um comprovante. A comprovante de pagamento serve? Serve para a gente ver que teve um pagamento, mas a gente vai enviar se eles falarem, não, essa pessoa não comprou nada conosco, nós não podemos garantir que foi, porque ela pode ter pago para o nome do filho, o nome da filha, e isso é muito importante. As pessoas hoje em dia têm um problema muito grande, que é ignorar a nota fiscal. Aqui é um trabalho de parte da Secretaria da Fazenda do Estado, mas temos que falar. A nota fiscal é o único comprovante que te qualifica para reclamar. Senão, não adianta. Não adianta mesmo, porque você não vai ter uma prova. Eu posso chegar e comprar um copo d'água e depois pagar novamente uma garrafa de refrigerante com comprovante. O que foi o problema?
O refrigerante ou o copo d'água? Ah, mas tem um valor. Não sei. Posso ter comprado outras coisas no mesmo valor. Ou desconto, né? Não, mas é muito importante. As pessoas têm que ter nota fiscal. Peça nota fiscal. Eu até agora não entendi qual é o medo das pessoas em pedir nota fiscal. Temos situações de uma loja em Araçatuba que o cliente foi lá, comprou um equipamento eletrônico e era para dar de presente para o filho. No dia seguinte, chegou em casa, o brinquedo não funcionou. Aí ele chegou, o que ele fez? Voltou na loja. A loja disse, a nota fiscal, não tenho. Então não trocamos. Aí ele foi no Procon. E ainda bem que a loja teve consciência e acabou por trocar. Era um brinquedo de R$15, não valia a pena tanto problema, não é? Mas a nota fiscal é importante. E é interessante porque muitas lojas não oferecem, então o consumidor tem que pedir. Exatamente. É assim, as lojas não vão oferecer uma situação que as pessoas recusa. E nós sabemos muito, não estou falando mal do comércio, atenção, mas nós sabemos que para o lojista é muito vantajoso a não emissão da nota fiscal. Tá? Então, existe aí algumas empresas que aproveitam também da situação para não passar. Mas o consumidor tem que pedir, o consumidor tem obrigação de pedir, até mesmo para que ele possa se defender num problema. Alexandre, como que eu comprovo a data em que eu recebi a compra para eu poder contar esses 7 dias? Normalmente, se for a compra vem pelo correio e tem lá no histórico dos correios ou da transportadora a data do recebimento. Tá? Se você compra por um marketplace, você tem o aplicativo, a data da entrega. Então isso daí já é um comprovante da entrega. E um problema que acontece com frequência, eu não sei se ele chega até o Procon ou se eu só ouço isso pela internet, que é o caso de pessoas que a entrega não é feita para a pessoa, mas consta ali que foi entregue, mas não foi. Acontece muito dos entregadores, chegou ali na casa do cliente, não está, deixar com o vizinho, deixar na esquina, deixar num comércio, aí depois o consumidor tem que ficar correndo atrás. O importante é, o consumidor notou, está entregue e ele não recebeu esse produto, ele assinalar diretamente no aplicativo que ele comprou que não recebeu, que é para ficar ali registrado que tem uma data. Por exemplo, você comprou hoje, entregou hoje para o seu vizinho, você não sabe com quem está, e você vai descobrir daqui 3 dias, aí você já perdeu 3 dias da questão de devolução. Neste caso, você tem que sinalizar logo a empresa a qual você comprou, o aplicativo, que não recebeu, que é para você ter os seus direitos garantidos depois. E no caso dos defeitos, qual é a diferença entre o defeito aparente, o defeito oculto e o defeito que aparece depois do uso? Então é assim, o defeito aparente você comprou um brinquedo e está faltando uma roda. Vamos falar como estamos no Natal para as crianças. Comprou um carrinho e está faltando uma roda. Isso é um defeito que você logo nota. O defeito oculto é aquele defeito que você comprou, ele é a bateria, aí você usa a bateria para durar 3 horas e dura 3 minutos. Então aí depois você carrega, novamente dura 3 minutos, 5 minutos. Isso acaba por ser o defeito oculto, né? E depois o defeito de quando você usa, que seria o mesmo caso da bateria, que você vai perceber só depois que isso aconteceu. Tá? Estamos usando só um exemplo básico, mas vai depender de cada item, de cada situação. Um dos mais vistos problemas de efeito oculto é a parte do celular, que o celular aparentemente está bom, você usa 2, 3 dias, ele começa a desligar, a tela começa a bloquear. Então as pessoas compram um equipamento como original, depois chega ali e você começa a ver que ele não é bem original. Tivemos uma situação de iPhone, umas 3 semanas atrás, que os iPhones vinham todos complicados. Comprava como original, chegava ali e tinha idioma coreano. E assim não conseguia passar, não mexia. Então esse acaba por ser um dos problemas maiores, é a parte de eletrônico. No caso dos eletrônicos e eletrodomésticos, qual é o tempo de garantia de fábrica ou de loja? Tem 2 prazos diferentes, né? O Brasil tem um problema muito grande, que é a garantia, 90 dias. 90 dias, acho que você não tem tempo suficiente para, dependendo do equipamento, para aquilo dar problema. Então, 90 dias é a garantia contra
qualquer problema. As lojas, a garantia, normalmente eles dão 7 dias, mas aqui nós temos que falar na garantia de oficial, que é os 90 dias, que eu considero pouco. E nesse caso dos 90 dias, a loja ela tem que providenciar a troca ou é aquele processo que ela vai primeiro enviar para conserto, ver se tem conserto e depois... Dentro desse período, seria normal era trocar. Mas nós batemos com outro problema, que é a falta de vontade das lojas. E então encaminham sempre para uma assistência técnica, querem sempre complicar mesmo situações. O PROCON tem recebido bastante reclamações de lojas do varejo, na parte principalmente de eletroeletrônicos, por causa desse problema de troca. Muitos mesmo. Então, e como que o PROCON costuma resolver? Normalmente nós enviamos um comunicado questionando a situação, e a empresa depois nos responde. E quando entra pelo PROCON, acaba por ser mais rápido, porque, querendo ou não, dependendo do acúmulo de reclamações, essa empresa será multada pelo PROCON São Paulo, né? Então, mas se você tratar em loja diretamente, os gerentes complicam muito mesmo, as situações bizarras. Mas eu posso exigir, por exemplo, que o meu produto, aconteceu comigo já, mas isso faz muitos anos, eu comprei um liquidificador, ele apresentou problema em menos de um mês, e aí eles insistiram em enviar para assistência técnica. E tem produto que você fala, depois que isso deu problema, eu não quero mais aquele, eu quero um novo, até porque eu paguei por um novo. Mas eu preciso aceitar passar primeiro pela assistência? Não tem como eu exigir um novo? Não. Tem que passar pela assistência. É a lei como está feita no Brasil. Na minha visão, deveria ser 90 dias de garantia, deu problema, troca. E depois a loja que resolve com a fabricante. Mas não. Em termos de trocas é muito complicado. Nós brigamos bastante aí com essa questão da troca. Tá? Porque... Alexandre, e quando a gente tem, voltando no caso das compras pela internet, no caso da desistência, então como você explicou, até no caso de medicamento, suplemento não, né? O suplemento, sim. Que a pessoa compra uma vitamina lá, toma 1-2 dias, passa mal, pode trocar. Que é a desistência da compra. Posso comprar uma roupa pela internet, falar, essa roupa aqui, olhei, não gostei, quero devolver. Não é nem trocar, né? É devolver. Quem paga o frete dessa devolução e como é feito o reembolso? O reembolso vai ser sempre feito da forma original de pagamento. Se você pagou por Pix, tem que fazer a devolução por Pix, cartão por cartão. A devolução, nós até falamos para as pessoas, se você comprou um produto que veio com defeito, fala que desistiu da compra. Dá menos dor de cabeça depois para você trocar. Porque a verdade é mesmo isso, porque as empresas sempre complicam. Mas, sim, você tem 7 dias. Se for comprar online, você tem 7 dias. Existem pessoas que compram um produto. Comprei uma roupa bonita para o fim de semana. Uso. Segunda-feira vou devolver. É o risco que o lojista corre. Pode devolver. Desde que a roupa esteja em condições e sem mancha, sem ter estragado, acaba por devolver. E a forma de pagamento original é a forma de reembolso. Tem que ser. Mas quem paga esse frete da devolução? O frete da devolução é a própria empresa, é o próprio marketplace que tem que pagar. Entendi. Então, nesse caso, esse é um dos poucos casos em que o consumidor está numa situação mais favorável. Exatamente. Isso daí é uma questão, vamos aqui, eu só vou usar um exemplo assim, da questão da devolução. Hoje em dia está muito usual comprar produtos daquela marca chinesa, que a gente sabe, e vem de fora. O ICMS não é devolvido. O imposto que foi pago, esse não vai ser... Não vai ser devolvido. E as empresas chinesas, elas têm devolvido? Elas cumprem isso? Tem cumprido. Poucas reclamações que a gente tem em questão dessas empresas, desses marketplaces. Sim, poucas mesmo. A devolução deles é rápida, a devolução deles, você entregou no ponto de coleta, no mesmo dia, se for o Pix, eles devolvem, se for no cartão, na próxima fatura. Isso é importante quando compra de cartão, porque vai depender do ciclo de fechamento da fatura. Então, aí já não é a ver com eles. Eles fazem o estorno, só que aí a operadora do cartão é que vai fazer o lançamento, né? Então, pode levar até 2 ciclos de faturação, tá? Mas o imposto que foi pago, se vier de fora, o ICMS não é devolvido porque eles têm que recolher o ICMS a partir do momento que o produto entra no Brasil. Então, eles não devolvem.
Então, muito bom. São informações importantes nesse momento aí de troca de presentes, muita gente comprando pela internet, tem essa questão aí. E tem também, claro, a gente torce para que o consumidor não haja de má fé, como você falou, né? Compra uma roupa, usa ali no fim de semana, depois fala, desisti, não gostei, e recebe esse reembolso. Exatamente, porque a gente tem que ser honesto. Se querem que seja honesto, sejam honestos. Exato. Conosco, né? Não sei se temos tempo só para falar mais uma questão. Compras de carros usados. Isso não tem a ver com o assunto, mas as pessoas têm que ter muita atenção nisso. Produtos usados, o PROCON não intervém. Dificilmente, tá? Então, nós temos muita reclamação de garagistas, de pessoas que vão comprar carro e o carro dá problema. Isso não é assunto de PROCON. Então, é diretamente com o advogado de justiça. Tá? Compras entre pessoas físicas. O PROCON também não pode intermediar. Pessoas jurídicas, o consumidor, pessoa jurídica, MEI e ME, alguns casos nós conseguimos, mas nós também não atendemos empresas. Nós orientamos as empresas quando ligam, mas para fazer ali a intermediação, não. Tá bom? O atendimento formal mesmo, o PROCON não atende empresas, não. É só mesmo pessoa física. Itens usados também, sem ser carros, por exemplo, brechós, esses itens de segunda mão, móveis de segunda mão. Se for em empresa, o consumidor comprou numa empresa, sim, podemos. Só que temos que ter atenção. Questão de garantia já foi. Não tem garantia. Aqui vamos ter naquela relação de consumo. Eu comprei um produto, no caso de não deixei experimentar, não devolve, mas não deixa experimentar, e essas coisas é tudo muito mais difícil com produto usado. Alexandre, para a gente encerrar, o que é melhor? Eu tive um problema, eu já vou direto ao PROCON ou eu tento resolver com a empresa primeiro? Muito boa pergunta essa, Suelen. Você tem sempre que tentar com a empresa, porque você tem que dar a possibilidade daquela empresa poder resolver o problema sem entrar pelo PROCON. Uma reclamação no PROCON, dependendo da empresa, pode gerar multas milionárias, vamos dizer assim. Então, é bom que sejam honestos com aquela empresa também. Dê a possibilidade. Tentou a possibilidade 2 ou 3 vezes, não resolveu? Anote protocolo de atendimento. Se for presencial numa loja, veja com quem falou, porque nós precisamos disso. O PROCON não pode atender mais uma reclamação se não tentou diretamente com a empresa. Porque a empresa vai falar, ninguém veio falar comigo, eu não tenho conhecimento. Então acaba por atrasar a resolução para o próprio consumidor. Então, qual o problema? Tenta primeiro com a empresa. 2 ou 3 vezes, anote sempre o número de protocolo. Aí sim, não conseguiu resolver, procure o PROCON que estaremos lá para atender. Então vamos reforçar que o PROCON hoje é ponto facultativo, não está funcionando, mas aqui em Araçatuba funciona no Atende Fácil, que é na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, certo? Isso mesmo. Ali um pouquinho antes da Luiz Pereira Barreto. Qual é o horário de funcionamento? Das 8h30 às 16h30. Então quem for até lá para registrar alguma reclamação, o que precisa levar? Muito bom. Documento pessoal e comprovante daquela relação de consumo. Importante, se você comprou um item e está no nome, nota fiscal em nome da mãe, a mãe tem que ir. Ou fazer uma procuração com nome, documento, autorizando aquela pessoa a tratar por assunto. É uma procuração simples, mas nós precisamos. E a cópia do documento de quem está o nome na nota fiscal. Se a nota fiscal não tiver nome, aí pode ir qualquer pessoa. Muito bom, nós recebemos aqui o Gleverton Alexandre Cândido, diretor do PROCON aqui de Araçatuba. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente, passando informações muito importantes aqui para ajudar o consumidor a conhecer os próprios direitos. Isso faz toda a diferença, especialmente nesse período. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou